Olá, alunos do 8º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 4 do nosso PET 5, que começa na página 76. E o nosso tema, as revoltas no período regencial. Muito bem, se vocês se lembram da semana passada, o período regencial é o período em que Dom Pedro II não podia governar o Brasil, embora fosse o príncipe herdeiro, por ser menor de idade. Então, esse período chamado de regência ou regencial é um período em que algumas pessoas governavam por ele, entre aspas, juntamente com outras pessoas. Então, isso era chamado de regência. Ele estava aprendendo, eles estavam conduzindo o país enquanto ele ainda não tinha condições por ser menor de idade. Então, a primeira regência foi a regência aqui do Feijó, e ela teve como característica uma série de problemas, porque imagine o seguinte: Dom Pedro I, que já não tinha feito um governo satisfatório, ele deixa o poder, passa a bola para o filho e volta para Portugal. Então muita gente via nisso uma oportunidade para si. Vocês vão perceber que quase todas as revoltas que surgem no Brasil, elas surgem da insatisfação da forma como as coisas eram administradas. Então grupos diferentes, comerciantes, pequenos produtores, escravos, fazendeiros, enfim, de várias partes do Brasil, eles começam a fazer rebeliões justamente querendo condições melhores. Então, o período colonial ele é marcado, o período regencial ele é marcado por uma série de insurgências, de revoltas, que são todas elas esmagadas, né? Então elas não chegam a efeito. Então aqui eu já deixei colorido para vocês verem aqui um trechinho, né, de cada uma das revoltas, começando aqui com a chamada, né, Sabinada, que vem do Francisco Sabino, que lá na Bahia, né, procurava condições melhores. Então ele organiza uma revolta. Depois a revolta dos Malês, que é um processo muito interessante, foi uma rebelião de escravos que aconteceu aqui no Brasil, de escravos que eram muçulmanos, né? E eles então organizam a sua própria rebelião. Também houve muitas mortes por conta disso. Depois a gente chega aqui na balaiada, né? Que vem aqui do artesão, né? Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, era o balaio, que ele fazia balaios, né? Então também foi uma rebelião que trouxe também muitas mortes. Olha só, deixando um saldo 12 mil mortos. Então esses movimentos, eles surgiam pequenos, mas eles iam crescendo tanto, e eles tiravam, né, as pessoas do poder. Eles tomavam conta ali de uma cidade, de alguma região durante um tempo, até que as tropas chegavam então do Rio de Janeiro para essas localidades. Então aconteciam, né, as revoltas. Olha só a próxima, né, a chamada cabanagem. Por que esse nome? Porque as pessoas viviam em pequenas cabanas, né, ao longo dos grandes rios, lá na região do Pará, e também muito insatisfeitas, né, uma elite extremamente rica, a população na miséria. Então eles fazem uma revolta e olha o que acontece: 30 mil mortos no final dessa batalha, né? Então muita gente acha que o Brasil nunca teve guerra, mas sim, o Brasil já teve várias guerras, e muitas dessas guerras internas. Muitas dessas guerras aconteceram dentro do seu próprio território, brasileiros contra brasileiros, brasileiros contra portugueses e por aí vai. E a revolta que durou mais tempo, a chamada Revolução Farroupilha, que vai acontecer lá no sul do Brasil, e ela vai ocorrer principalmente porque haviam ali grandes fazendeiros que criavam gado e que comercializavam esse gado com o Uruguai. E eles então pediram para o governo, né, brasileiro facilitar essa circulação de mercadoria, de pessoas, de gado entre os países, né, não colocar taxas, não dificultar essa comercialização. E como o governo não atendeu, então eles fizeram uma revolta e eles chegaram a fazer uma separação. E esse é um ponto interessante. Até hoje tem muita gente que mora no sul do Brasil que deseja uma separação do Brasil. Eles queriam um país independente, né? E eles conseguem fazer, olha só, eles criam a República de Piratini, né, durante
um tempo, mas isso acaba não dando certo, porque novamente vem o exército, faz guerra e depois eles negociam e fica tudo por isso mesmo. Então assim, o que vocês têm que entender aqui é gravar um resumo de cada uma dessas revoltas, a Sabinada, a revolta dos malês, Balaiada, Cabanagem, Revolução Farroupilha, que vocês vão ouvir falar nisso o resto da vida, porque foram eventos que realmente moldaram o Brasil, né? E mostram a instabilidade política que havia no Brasil neste período, até que Dom Pedro finalmente pudesse comandar o Brasil. E aqui a atividade é uma pergunta só, mas uma pergunta legal, uma pergunta inteligente, uma pergunta reflexiva. Então vamos lá. Diante do que foi estudado sobre o período regencial e as revoltas ocorridas no período, redija um texto, ou seja, faça um texto explicando como a instabilidade política da época favoreceu a eclosão de conflitos em praticamente todas as regiões do território brasileiro. Analise as causas de todos os conflitos estudados e busque achar um denominador comum entre os movimentos. Então, o que essa questão quer saber? Ela quer que vocês façam um exame, vocês vão fazer isso a partir do texto, então vocês vão ler o texto e fazer uma reflexão sobre como essas instabilidades políticas que existiam naquele período, a partir de 1831, elas favoreceram o surgimento dessas revoltas. E mais, o que essas revoltas tinham em comum? O que elas estavam pedindo? O que os brasileiros, indígenas, escravizados, que participavam dessas revoltas, que deram as suas vidas, queriam? Então é sobre isso que vocês devem falar. Gostei dessa atividade, achei ela bacana, produtiva, inteligente. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estou aqui para ajudá-los, basta chamar, ok? Um abraço e até a próxima.